Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius e bom, tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. E dessa vez, mais um vídeo de análise, trazendo aqui com vocês a edição 7 de Demon Slayer, que demorou um pouquinho porque teve uns requisitos aí pra poder eu ler essa história aqui, que eu vou explicar pra vocês. Mas, desde já, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, também deixe seu like se você gosta desse tipo de vídeo e compartilha aí pra todos os seus amigos que também gostam de Demon Slayer, que gostam de mangás, que são otakus, e pros que ainda não conhecem também, viu? Porque esse daqui é um mangá incrível, que tem um anime incrível e tem uma playlist já com vários vídeos de Demon Slayer que eu fiz aqui falando sobre as 6 primeiras edições e tá aparecendo o cardzinho aqui em cima. Então dá uma olhadinha lá se vocês ainda não viram, pra poder vocês assistirem esse aqui falando sobre a edição 7. Mas então assim, eu já tinha a edição 7 faz um tempinho, porém eu demorei um pouco pra trazer o vídeo aqui pra vocês. Por quê? Porque como eu expliquei pra vocês, em outubro vai sair o filme de Demon Slayer, que no caso é O Trem do Infinito, que no caso ele é a continuação do anime, porque assim, eu conheci Demon Slayer primeiro pelo anime, e depois quando eu vi que tinha um mangá, aí eu peguei e comecei a colecionar um mangá. Então, o anime é idêntico ao mangá. Então, é assim, tem o anime, que são a primeira temporada, 26 episódios. E depois que termina essa primeira temporada, em vez de já começar logo uma segunda, a continuação da história vem agora com o filme, que vai estrear no Japão no próximo mês de outubro, que no caso é o filme do Trem do Infinito. E nisso, a cronologia da história fica assim, a primeira temporada, aí termina a primeira temporada, aí nisso vem o filme do Trem do Infinito, e depois que terminar o filme, aí vem a segunda temporada, que estão rolando rumores por aí, que ela estreie no ano que vem, no mês de abril, para coincidir com o aniversário de 2 anos da primeira temporada. Mas então é por isso que eu demorei um pouco para trazer a edição 7, por quê? Porque da edição 1 até a edição 6 do mangá, é a primeira temporada do anime. O início aqui desse mangá ainda é de acordo com o último episódio do anime. Então, no caso, nesse mangá aqui tem já basicamente o filme, que no caso também se estende até a edição 8. Eu esperei comprar a edição 8 para poder eu ler essa edição 7. Mas então, tô aqui agora trazendo a análise para vocês e vamos lá, porque eu já falei demais aqui explicando. Mas então, temos aqui a edição 7 de Demon Slayer, toda aqui trabalhada nessa linhagem verdinha aqui. Temos aqui a capa, que no caso tem Inosuke. E no caso, como eu já disse pra vocês, mostrei nos outros vídeos, essa aqui é uma sobrecapa. E tirando essa sobrecapa, aqui nós temos Inosuke colocando a cabeça de javali em Nezuko. E aqui temos aquela linhagem finíssima que eu acho muito do chique, que no caso é o Trem do Infinito. E no caso, essa edição veio de brinde um marcadorzinho de página, que tem aqui Inosuke, e aqui do outro lado é Demon Slayer. Beleza? Mas então agora vamos começar a análise dessa história. A edição 7 começa, no caso, com Tanjiro se despedindo lá do pessoal da Mansão Borboleta, porque no caso, eles agora vão entrar em uma missão. Que no caso essa é justamente a missão do Trem do Infinito. E no caso essa missão vai Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, e eles estão para encontrar com o Hashira das Chamas, que no caso é o Kyojiro. E nisso eles estão lá na estação de trem, tanto Tanjiro como Inosuke principalmente estão tipo impressionados com o trem, porque Inosuke tá achando que o trem é o deus daquela terra, enquanto Tanjiro também nunca tinha visto um trem, porque Tanjiro morava no interior, muito no interior mesmo, então ele não sabia o que era aquilo. Então ficaram impressionados, só Zenitsu que ficou tipo, minha gente, é um trem, vocês não sabem o que é um trem. Beleza, lá no trem eles acabaram se encontrando com o Hashira das Chamas. E nisso eles ficam lá conversando, isso, aquilo, outro, bem, passa lá um senhorzinho lá, furando os bilhetes do pessoal que entrou no trem, que no caso é pra marcar que você entrou no trem, no caso, tipo, aquele destaque de bilhete, sendo que no caso lá eles pegam e faz um furinho. E nisso aparece um Oni lá. Então o que é que acontece? Hashira das Chamas pega, vai lá, usa sua respiração e mata o Oni. Mas ele faz isso, todo mundo idolatra ele e tal. O que é que acontece? Todo mundo pega no sono. Porque no caso o que acontece? Os bilhetes, todos os bilhetes do trem tinham, no caso na tinta do bilhete, no que era escrito lá no bilhete,
tinha um jutsu de sangue demoníaco, que no caso era de Emo, que no caso é o demônio, o Oni do sono. E nisso, quando o senhorzinho lá furou os tickets, então meio que ativou o jutsu de sangue e todo mundo pegou no sono. A mão de Emo tá lá no trem falando com tanto o rapaz que furou os bilhetes, como também com algumas crianças que no caso eles meio que estão servindo a ele, pra no caso, tipo, servirem ele, pra aí no caso ele dar uma recompensa, que no caso qual é essa recompensa? Sonhos felizes. Que inclusive o maquinista lá, vou dizer que é um maquinista logo, que no caso quando ele tá furando os bilhetes, então ele já recebeu a sua recompensa, que no caso era sonhar com a sua falecida esposa e filha. Então a mãozinha de Emo vai lá e dá uma ordem pras crianças que estão lá no comando dele, tipo, fazendo o que eles querem, fazendo o que ele quer pra poder elas terem sonhos felizes. E no caso, o que é que elas fazem? Elas têm que destruir o núcleo da alma daqueles que estão dormindo. Tanjiro, Zenitsu, Inosuke e Kyojuro. E nisso, a gente vai pra uma amostra dos sonhos que eles estão tendo. Primeiro, a gente vai lá pro sonho de Zenitsu, que qual é o sonho de Zenitsu? Zenitsu tá lá com Nezuko, feliz da vida, eles lá, todos saltitantes e tudo mais, e Zenitsu, claro, do lado de Nezuko, porque Zenitsu é louco por Nezuko. Então, vemos para o sonho de Inosuke, a qual o sonho de Inosuke é uma coisa bem peculiar, porque, tipo, no sonho era como se ele fosse o líder do grupo e todos os outros, no caso Zenitsu, Nezuko e Tanjiro, eles eram meio que os seus subordinados, são aqueles que o seguiam. E como Inosuke tem a cabeça de javali, então como é que eles eram? Nezuko tinha como se fossem umas orelhas de coelhinho, e no caso Tanjiro era como se fosse uma capivara, então tipo, uma coisa bem Inosuke mesmo. No sonho de Kyojuro, ele tá lá incentivando seu irmão, fazendo com que tipo, não importa o que as pessoas digam do que você quer no seu futuro, apenas não faça o que agrade aos outros, faça o que agrade a si mesmo, faça o que o seu coração mandar você fazer. E no caso, a gente vem para o sonho de Tanjiro, que... ai, meu Deus, é aquela linhagem, viu? Tanjiro sonhando com a família dele, ele reencontrando os irmãos, ele reencontrando a mãe. Ai, gente, é aquela hora que você chora junto com Tanjiro. Voltando lá para o trem, o que é que as crianças estão fazendo? As crianças pegam lá uma corda, que no caso foi feita por Emo, que no caso essa corda as crianças amarram nelas, e no caso elas amarram no que estão dormindo. Por exemplo, uma das crianças amarrou nela e a outra amarrou em Kyojuro, que é o Hashira das Chamas. Então, nisso é como se ela teletransportasse para aquele sonho, e nisso ela vai meio que procurar o núcleo da alma daquela pessoa para poder destruir, porque é frágil como vidro, então eles destroem facilmente. Sendo que Kyojuro, ele acaba meio que impedindo. Tipo, na vida real, ele ainda dormindo, mas ainda assim ele meio que impediu de que a menina destruísse o núcleo da sua alma. Assim como Tanjiro também em seu sonho está sendo avisado pelo seu próprio reflexo na água que aquilo na verdade é tudo um sonho, que aquilo não é realidade. Porque pra eles aquilo ali é realidade. Essa hora lá no trem que Nezuko acaba saindo da caixa e ela tenta acordar Tanjiro, dá uma cabeçada em Tanjiro, fica doendo porque tipo a cabeça de Tanjiro é uma cabeça muito dura. Então o que é que ela pega e faz? Ela acaba sangrando a cabeça dela, gente. Ela bateu a cabeça nele e a cabeça dela ficou sangrando. Então o que é que ela faz? Ela usa o seu jutsu de sangue demoníaco, que no caso é o sangue... o sangue dela pega fogo. Então ela meio que fez o sangue dela pegar fogo em Tanjiro. Então Tanjiro no sonho acabou pegando fogo e todo mundo ficou tipo, o que é que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Eu amo quando para assim de gravar do nada. Então, Tanjiro lá, depois de todos os babados, Tanjiro consegue acordar finalmente. Então, quando ele acorda, o que é que ele faz? Ele pega, deixa Nezuko lá, tomando conta do pessoal lá do trem, dos que estão dormindo, protegendo eles. Então, ele sobe no trem e nisso ele acaba dando de cara com Emo. Embora Emo tente fazer Tanjiro dormir, sendo que assim, o jeito que Tanjiro acordou, minha gente, foi um negócio que assim... Eu não vou mencionar aqui porque eu fiquei... Eu fiquei agoniado. Eu fiquei bastante agoniado do jeito que ele teve que acordar. Então, tipo, quem leu, sabe. Quem não leu, infelizmente, não tá sabendo. Mas quem for ler e quem for assistir,
É babado, viu? É babado. Toda vez quando eu me lembro eu fico agoniado. Enfim. Mas aí ele acordou, encontrou com Emo. E nisso, Emo tá usando um jutsu de sangue demoníaco pra poder fazer ele dormir novamente. Mas aí, quando ele tá já caindo no sono, então ele vai e acorda de novo. Por quê? Porque ele faz exatamente o que ele fez da primeira vez pra poder acordar. E nisso ele acaba meio que quebrando aquele negócio de Emo fazer ele dormir. Não tá funcionando mais. Então ele vai lá usando a sua respiração contínua lá do fluxo da água e tchau. Cortou a cabeça de Emo. Mas aí tipo, uai, foi muito fácil. Foi tão fácil assim. Eis que a gente percebe que a cabeça de Emo voou lá para o negócio do trem, sendo que aí no caso, ela acaba meio que criando uma outra forma, tipo, tem a cabeça, aí no caso do pescoço sai um negócio assim, que fica como se fosse uns Beating Night bem louco. A revelação, porque tipo, aquele ali não era tipo o corpo real de Emo. Por quê? Porque Emo se infundiu ao trem. Ou seja, o corpo do Oni agora é o próprio trem. Ou seja, o trem é os seus ossos, sua carne, seu sangue. O trem é o Oni. Ou seja, tem todos os passageiros ali, que tem mais de 200 passageiros que praticamente estão dentro do Oni. E tipo, é questão de tempo para poder eles serem mortos, digeridos. É tipo num piscar de olhos, então, um banquete. Mas aí no caso, fica lá nas entrelinhas que Nezuko acordou todos os outros que estavam dormindo. E ela, junto também com o Zenitsu e com o Hashira das Chamas, ficam lá protegendo os vagões do trem, enquanto Tanjiro e Inosuke vão lá em busca da fonte principal, que no caso é meio que o núcleo, para poder matar o Emo, que no caso é o pescoço dele, né? Então, onde é que está esse local? Lá na locomotiva, né, meus anjos? Porque sabemos que ali é basicamente o fluxo principal do trem. Quando chega lá na locomotiva, ó, é babado, confusão, gritaria. Tem também lá o maquinista, que é o mesmo que tava furando os bilhetes, que acontece uns babados, ele vai lá, pega um negocinho lá e acaba furando o Tanjiro, mesmo na barriga de Tanjiro. E aquele negócio, o Emo pega, tenta fazer com que ele durma de novo, fica aquele negócio, a confusão, que ele não sabe mais quando tá dormindo e que ele também não sabe mais quando tá acordado. Mas aí finalmente eles conseguiram lá encontrar a parte que tem os ossos principais dele. Então ele simplesmente pede ajuda para seu pai, usa a dança do deus do fogo. E aquele negócio, a gente só vai saber a continuação na próxima edição, que no caso é a edição 8, que em breve vai ter a análise aqui pra vocês. Eu creio que na próxima semana vai estar saindo a análise já da edição 8, porque, gente, é frenético e é maravilhoso. É um negócio que você fica tipo, uau! E assim, gente, como eu já expliquei pra vocês, essa questão toda, eu tô fazendo aqui as análises dos mangás de Demon Slayer, mas eu tô falando tipo assim, bem por cima, porque tipo, se eu for resumir mesmo, os vídeos ficam enormes e também não vai ter mais nenhuma graça, se bem que tipo, ainda quando eu vejo essas coisas, quando eu leio, depois eu vou assistir, ou então quando eu assisto, depois eu vou ler, eu fico empolgado do mesmo jeito, mas enfim, né, em breve vamos ter aí o filme, que detalhe que o filme, ele meio que tem início nessa edição 7, porém, o filme é basicamente, termina na metade da edição 8. Pelo que eu vi, então, a gente só vai saber realmente quando lançar o filme. Mas então, essa foi a análise da edição 7. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal se vocês forem novos por aqui. E compartilhe aí pra todos os seus amigos que são otakus, que gostam de mangás, de Demon Slayer e também dos que precisam conhecer. Mas então é isso, gente. Um beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo e tchauzinho.